Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar o nosso estudo lá em 1 João, capítulo de número 2. Nós estamos estudando as cartas de João e hoje nós vamos no capítulo 2, dos versos 1 João 2, dos versos 27 ao 29, para terminarmos mais esse capítulo. Enquanto os irmãos acham, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor e quero agora entregar em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, entregar em Tuas mãos a Tua palavra, que nós possamos sair daqui nessa noite, mais uma vez, ó Pai, cheios da Tua palavra. Já ouvimos os louvores, já ouvimos a palavra de introdução, já ouvimos que nós temos que dar o melhor ao Senhor, e agora nós vamos ouvir aquilo que João ensinou para a igreja, e que esse ensinamento venha sobre as nossas vidas e traga frutos, e frutos 100 por 1. É o que como igreja nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Então 1 João capítulo 2, versos 27 ao 29 fala assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permaneça em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém? Semana passada nós falamos sobre o verdadeiro cristão, ou o cristão que tem fé, o cristão que realmente ele acredita em Cristo Jesus. E nós falamos da diferença que João fala, da diferença entre o verdadeiro e o falso, o verdadeiro ensino e o falso ensino, o verdadeiro mestre e o falso mestre. E nós falamos sobre esse cristão, que é um cristão fiel. E o cristão fiel, o que acontece? Quem que é o cristão fiel? O cristão fiel é aquele que aprendeu a palavra de Deus e não se desvia da palavra de Deus. Porque pode vir alguém e distorcer a palavra do Senhor. Pode vir alguém e nos trazer um ensinamento que não é aquilo que a Bíblia nos ensina, mas aquilo que muitas vezes é a convicção de muitas pessoas. Por isso que hoje nós temos muitas seitas, muitas heresias que ensinam um caminho que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Eu sempre falo, alguns ensinam e as pessoas vão e falam que Jesus não é Deus, falam que Jesus é um anjo, e as pessoas creem nisso. Outras pessoas falam que só existe um Deus, que não existe a Trindade, e as pessoas vão nessa linha, né? Então, só que a Bíblia nos ensina, então João está ensinando aqui, e o cristão fiel, ele é ensinado pelo Espírito Santo, que João está ensinando para nós aqui. E quando ele é ensinado pelo Espírito Santo, quando nós somos ensinados pelo Espírito Santo, o que acontece? Nós permanecemos confiantes em Cristo. Aconteça o que acontecer, eu continuo confiando em Jesus Cristo. Por quê? Porque o meu professor, ele é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos ensina. É o Espírito Santo que transforma nossas vidas. Então, eu quero nessa noite falar a segunda parte aqui do verdadeiro cristão, e eu quero trazer algumas características do verdadeiro cristão. Não estou falando que alguém é falso, estou falando assim do cristão que realmente ele busca Deus, que ele tem fé no Senhor, que ele é fiel, aconteça o que acontecer na vida dele, ele continua crendo no Senhor e caminhando com o Senhor. Então, a característica que eu quero falar está no versículo 27, que fala assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permaneçam em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, que como ele os ensinou. Então, o verdadeiro cristão, ele busca tudo aquilo que ele quer para a vida dele nas Escrituras. É aqui, olha. Não é o que falaram, não é o que disseram, não é o que acharam. Ele busca nas Escrituras. E ele busca nas Escrituras
E quando ele começa a buscar nas Escrituras, ele começa a ter um entendimento. Porque quando você começa a buscar na Bíblia, ou buscar a palavra, porque a Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu busco nas Escrituras, as Escrituras vão me levando a ter um entendimento. E ela me leva ao primeiro entendimento que está aqui, que João fala no comecinho do versículo 27, fala assim, ó, quanto a vocês, a unção que receberam dele permaneça em vocês. Que unção é essa que nós recebemos e que João está falando que nós recebemos de Deus? Essa unção, esse poder, ele está falando do Espírito Santo. Então, quando eu leio as Escrituras, quando eu entendo as Escrituras, eu sei que o Espírito Santo habita dentro de mim. Quem crê aqui que o Espírito Santo habita dentro de você? Por que nós cremos que o Espírito Santo habita dentro de nós? Porque as Escrituras nos garante que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, quando eu começo a conhecer as Escrituras, eu começo a valorizar o Espírito Santo. Porque eu sei que Ele mora dentro de mim. E o Espírito Santo, irmãos, ele é uma promessa de Deus para nossas vidas. Então, quando eu leio a Escritura, Jesus, ele fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. Então, Jesus, ele nos mostra, quando eu conheço a Escritura, que ele foi para o Pai, ele foi para o céu, ele no terceiro dia, ele morre, é crucificado, ressuscita, ele anda na terra aqui, aproximadamente 40 dias aqui, e depois ele, com os discípulos dele, ele se mostra para os discípulos, ele vai até Pedro, ele vai até Tomé, ele vai até todos os discípulos, fala com eles e fala, agora eu vou para o Pai. Está lá o próprio João contando isso no evangelho dele, eu vou para o Pai, vou preparar para vós outros uma morada, e eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Sabe por que nós não vivemos mais afligidos do que nós já vivemos nessa terra? Por causa do Espírito Santo. Então, quando eu entendo, o verdadeiro cristão, ele busca nas Escrituras, ele entende que o Espírito Santo mora dentro dele. Então, quando eu leio as Escrituras, eu não posso desprezar, porque isso é algo sobrenatural, irmãos. Por isso está falando a unção que vocês receberam, algo sobrenatural, porque o Espírito Santo vir morar dentro de mim e dentro de você, não é algo natural, é algo sobrenatural. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Nós já estamos vivendo há muito tempo. Quando eu levantei a mão, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, o sobrenatural aconteceu, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Então, e muitas vezes o que aconteceu, eu não entendo as Escrituras que João está falando, aqueles mestres estavam ensinando lá no tempo de João, os gnósticos, aqueles homens, estavam ensinando que eles teriam que, não buscar nas Escrituras, buscar um poder, no gnosticismo, que tinha aquele poder, e João está falando, não, o poder de Deus está nas Escrituras, porque quando você conhecer as Escrituras, você vai saber que existe o Espírito Santo, que ele mora dentro de você, e que algo de sobrenatural aconteceu na sua vida, sem você ver, mas aconteceu algo de sobrenatural. Então, quando nós entendemos isso, quando nós lemos as Escrituras, nós acabamos entendendo sobre isso, que o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Então, e a presença do Espírito Santo, o que acontece quando nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Quando eu estou angustiado, quem está angustiado nessa noite por alguma situação? Quem está triste por alguma situação? Quem, muitas vezes, acontece algo e vem aquela tristeza, aquela angústia. O que eu faço? Eu vou lá e dobro o meu joelho. E falo com quem? Com o Espírito Santo. Falo, eu estou aqui. Eu não estou vendo o Espírito Santo. Eu não consigo tocar no Espírito Santo, mas eu sei que Ele está ali comigo. Quem já sentiu essa sensação? Você não vê, você não toca, mas você sabe que Ele está ali com você. E Ele vem, e quando nós cremos isso, que a Escritura nos garante, o Espírito Santo, Ele vem, Ele arranca toda a angústia do nosso coração, Ele arranca toda a tristeza, Ele coloca ânimo naquele que está desanimado, Ele injeta fé naquele que está sem esperança. Por quê? Porque eu entendi as Escrituras, é o que João está falando aqui. Então, quando o cristão, ele começa a buscar a Deus, ele começa a entender as Escrituras, o que faz? Ele faz com que ele entenda
a ação do Espírito Santo na vida dele. Então, nós não podemos desprezar o sobrenatural. Sabe, irmãos, não podemos. Muitas vezes a pessoa despreza. Estou triste, vou lá no... Não que a pessoa não possa ir. Eu vou passear. Eu estou triste, eu vou agora comer. Eu vou num restaurante bonito, eu vou no shopping. E muitas vezes a pessoa vai, ela faz tudo isso e ela volta com a mesma tristeza. Um pouquinho mais gordinho, né, porque comeu bastante. Né? O cartão de crédito no fim do mês com uma fatura mais gordinha também, porque gastou aquilo que não podia gastar, porque foi saciar algo que é insaciável materialmente. E quando ela chega em casa, ela vai dobrar o joelho e vai buscar aquele sobrenatural que ela precisava. Não estava no restaurante, não estava no shopping, não estava na praia, não estava aqui, não estava ali. Não que nós não possamos ir nesses lugares todos, mas esse sobrenatural estava dentro da própria pessoa. É o que João está ensinando. Então, quando eu começo a buscar nas Escrituras, eu começo a entender isso, que existe alguém dentro de mim, morando dentro de mim, e que é sobrenatural. Sabe, irmãos? Os gnósticos ficavam doidos. Eles estavam buscar o sobrenatural, porque é da tendência do homem. O homem tem isso dentro dele. O homem ele tem uma busca do sobrenatural. Quando você fala de algo sobrenatural, todo mundo já regala o olho. A orelha fica desse tamanho assim. Porque a pessoa faz parte do ser humano. E o sobrenatural está dentro de mim, está dentro de você. O sobrenatural para nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Algo sobrenatural. Então, quando eu entendo as Escrituras, eu não vou mais desprezar o Espírito Santo de Deus. Eu vou em primeiro lugar, antes de buscar em qualquer outro lugar para a minha vida, em outra situação, eu vou buscar primeiramente em Deus. Vou buscar lá no Espírito Santo, que Ele pode mudar toda uma situação. Às vezes, está tão perto, a pessoa vai tão longe, está tão perto. É só abrir a porta do quarto muitas vezes, do banheiro, não sei, da sala, dobrar o joelho e falar: eu vim aqui buscar o sobrenatural para a minha vida que mora dentro de mim. Então, primeiramente, a característica do cristão, ele busca nas Escrituras. E quando ele busca nas Escrituras, ele encontra o sobrenatural que é o Espírito Santo, ele entende o Espírito Santo. Na parte B do versículo fala assim: e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa. Vamos falar sobre isso aqui. Então, o que acontece? Quando eu conheço as Escrituras, o verdadeiro cristão ele vai buscar nas Escrituras, o que acontece com ele? O Espírito Santo está habitando dentro de mim. Aí eu vou buscar no Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele me afasta do falso ensino. É isso que está falando aqui. Você não precisa que ninguém te ensine, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai te mostrar se é certo ou se é errado, se é verdadeiro ou se é falso, porque eu vou buscar nele. Então, ele vai me afastar dos falsos mestres, dos falsos ensinos, que o Espírito Santo vai me mostrar, falar: isso não é uma verdade, isso é uma mentira, isso é um engano. Então, o Espírito Santo ele faz isso conosco. Então, o Espírito Santo ele nos ilumina o nosso entendimento, porque muitas vezes, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, esse tempo atrás uma pessoa estava perguntando: poxa vida, eu leio, eu não entendo. E a pessoa falou: estou aproveitando a oportunidade que nós demos uma carona para a pessoa. Ela falou: vou viajar, eu não vi a hora de montar nesse carro aqui, uma carona, porque eu quero fazer várias perguntas. Então vamos fazer pergunta. E uma das perguntas foi essa: poxa, por que eu leio a Bíblia e não consigo entender? Estava falando para ela: porque quem ilumina o nosso entendimento é o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia, ela não é um livro como os outros livros. É o livro da vida. Ela é viva. A Bíblia é viva. A Bíblia, um escritor escreve um livro, se alguém for contar o que ele escreveu, ele vai: olha, ele escreveu isso, ponto. A Bíblia não, vem um pregador aqui, pega o texto e ele vai para um caminho com aquele texto que você fala: meu Deus, da onde ele tirou isso? O Espírito Santo. E vem outro com o mesmo texto, leva para um outro caminho. Iluminação de quem? Do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo ele nos afasta do falso ensino. O Espírito Santo nos afasta do engano. Então, é isso que ele faz conosco. Então, o Espírito Santo, ele ilumina o entendimento do cristão. Ele ilumina.
ele abre a nossa mente. Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Então, o verdadeiro crente, o que ele faz? Ele não despreza o ensino. É essa a realidade. Ele não despreza o ensino. Mas o que ele faz? E o verdadeiro mestre, pelo contrário, o Espírito Santo dá entendimento para ele e mostra para ele quem é o falso mestre, qual é o falso ensino. Então o Espírito Santo ele faz isso. Por isso está falando assim, você não precisa que ninguém te ensine, que o João está falando, que não precisava que aqueles gnósticos ensinassem para eles. Não precisava com que aqueles mestres, falsos mestres, ensinassem para ele, porque eles tinham o Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele abre o entendimento, nosso entendimento. Então, o Espírito Santo, ele nos afasta do falso ensino. E é assim, irmãos. O inimigo, ele sempre vai mandar falsos ensinos. E não precisa ser ninguém falando que é de uma outra religião. De repente, a pessoa abre um livro para ler, e naquele livro está o quê? Um falso ensino. Ela está lendo, é crente, olha mesmo, que legal. Uma filosofia de vida. Aí o Espírito Santo fala para ela assim, peraí. Essa filosofia de vida não é de acordo com o Deus Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo, ele nos afasta do falso ensino. O Espírito Santo, na parte aqui, B fala assim, que ele nos conduz, né, para o verdadeiro ensino. Então, ele nos leva para aquilo que é verdade, para a verdade de Deus. Então o Espírito Santo, nós quando temos o Espírito Santo, buscamos a Deus, buscamos as Escrituras. Então o Espírito Santo, ele garante que nós vamos ser conduzidos para a verdade. Você não vai ser conduzido para a mentira, porque eu busquei no Espírito Santo. Por mais que a pessoa possa usar a Bíblia, falar da Bíblia, mas se você é um cristão que busca nas Escrituras, busca no Espírito Santo, tem ele dentro de você, deixa ele agir, o que vai acontecer? Ele vai te conduzir para o verdadeiro ensino. É isso aqui, olha. A Bíblia diz isso, ponto. Então nós temos que entender isso, irmãos, que quem é cheio do Espírito Santo, que a pessoa fala assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, para mim ser cheio do Espírito Santo, o que eu tenho? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que busca aprender a palavra do Senhor. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, muitas vezes não é eu estar aqui só profetizando, estar aqui só gesticulando, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz o quê? Ela busca aprender as Escrituras, porque o Espírito Santo tem sede. O Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito tem sede não dele aprender, ele tem sede de que nós aprendamos. Sabe? O Espírito Santo é assim. O Espírito Santo é como um pai e uma mãe. Eu vivi várias fases. Né? Estava até conversando com uma pessoa esses dias. Então, várias fases. Então, eu ensinei. Né? A minha filha, que é a mais velha, ensinamos ela a começar a ler. Todo mundo que é pai aqui sabe que bonitinho, né? Você começa a ensinar. Aí matemática, 1 mais 1 é 2. Aí a criança vai aprendendo. Então, ensinei para o Léo. Olha, Léo, 2 vezes 2 é 4. Então, ele foi aprendendo, como o Espírito Santo. Hoje, ele me ensina. Então, o 2 e 2 ele aprendeu o que é 4. Só que agora, hoje, ele faz faculdade de economia. Então, quem vai me ensinar sobre matemática agora é ele. Então, o Espírito Santo é assim, é como nós, que quer ensinar para o filho, e o filho cresce. Isso vai crescendo. Então, o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele quer que nós tenhamos sede das Escrituras. Ele vai, olha, vai lá, lê que eu te mostro o que é. Vai lá, pega o lápis, pega a caneta, pega a borracha, pega o caderno, começa a ler, começa a escrever que eu te ensino. É como um pai, o pai fala, olha, vem cá filho, senta aqui comigo, eu vou te ensinar. Olha, A mais O é AU, e não é isso? E que de repente você vê o filho escrevendo, você vê o filho fazendo a conta de matemática, você vê o filho progredindo, aí de repente ele está na escola, aí você vai vendo e fala, meu Deus. É que muitas vezes nós paramos e não mensuramos essas coisas. Na minha rua, eu moro numa viela, e quase 25 anos. E naquela viela, eu comecei com o Léo bem pequenininho, quando ele nasceu. E aí quando eu passava naquela viela,
eu via vindo um pai com uma criança maiorzinha do que o Léo. Eu falava assim, logo, logo eu vou estar passando com o Léo aqui, ele vai estar desse tamanho. Aí o Léo ficava daquele tamanho. Eu passava no mesmo lugar, falei, logo, logo eu vou estar passando com o Léo aqui, o Léo vai estar maior. Então, e ele foi crescendo. Aí foi a Ana Lívia, ela foi crescendo. Então, eu sempre olho por esse lado. Agora eu olho e falo, cresceu. Então, muitas vezes o Espírito Santo olha para nós, ele fica olhando para mim, para você, fala, olha, eu quero te ensinar. Então, o Espírito Santo, quando nós estamos cheios dele, ele vai nos incitar a lermos a palavra do Senhor. Amém? Alguém já sentiu um vazio, fala, poxa vida, eu não consegui ler a Bíblia, tem algo, está faltando algo. Não é isso? Sabe o que é isso aí? É o Espírito Santo falando, vai lá, lê que eu vou te instruir. Pode ler que na hora certa eu vou usar tudo que você leu. Então, o Espírito Santo, os que são cheios do Espírito Santo, eles amam o Espírito Santo e amam buscar a palavra do Senhor, porque é nela que está a revelação. Coisa mais linda que tem é quando você chega alguém perto de você com um problema, com uma dificuldade, e você começa a falar de Deus para a pessoa, você fala assim, olha, eu não sei em que capítulo está, eu não sei em que livro está, qual versículo que é, mas a palavra de Deus ela fala isso, isso, isso e isso. E aquilo toca na vida da pessoa e muda a pessoa. Sabe por quê? Porque aquela palavra não é somente aquilo que você está falando, mas é o Espírito Santo atuando na vida da pessoa. Então, João está ensinando isso. Que o Espírito Santo, ele nos conduz ao verdadeiro ensino. Ele nos conduz ao verdadeiro ensino. E no versículo 28, fala assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Irmãos, o verdadeiro crente, o crente fiel, ele se prepara para a segunda vinda de Cristo. É o que está falando aqui. Fica firme nele. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Permaneçam dele. Então, o verdadeiro cristão, ele se prepara para a segunda vinda de Cristo. Porque Jesus, ele vai voltar, irmãos. E nós não sabemos qual o momento que ele vai voltar, mas ele vai voltar. Eu acho que ele vai voltar daqui 300 anos, mas ele vai voltar para mim, para você. Se ele voltar daqui 300, 400, 1000 anos, a hora que eu morrer, Jesus, ele voltou para mim. Se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim hoje, porque eu vou ter que me encontrar com ele. Então, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele confia na segunda vinda de Jesus. Ele confia. Por quê? Porque ele conhece a Escritura. E a Escritura fala, Jesus fala, eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para levar a igreja. Eu vou voltar. Então, o cristão, verdadeira característica dele é essa. Ele se prepara. E nós estamos aqui fazendo o quê? Nos preparando para a segunda vinda de Cristo. E tem muita gente que nesse momento que o João estava falando lá para eles, vocês estão sendo enganados pelo anticristo. E muitas pessoas hoje estão sendo enganadas pelo anticristo. Como nós falamos, quem que é o anticristo? O anticristo é aquela pessoa que um dia vai vir, vai preceder, né, a volta de Jesus fisicamente e tal. Isso é um anticristo. E tem um anticristo, o que é o anticristo? Todos os ensinos contrários à palavra de Cristo. É difícil. Às vezes a gente não quer ser crítico, mas muitas vezes as pessoas vão na igreja buscar tudo, menos Cristo. Vai buscar uma casa, vai buscar um carro, vai buscar um casamento, vai buscar um trabalho bom, uma vida confortável, menos Cristo. Elas não buscam a Cristo. E é ensinado isso, para as pessoas não se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Porque as pessoas são ensinadas, é o que o João está falando, simplesmente a buscar as coisas e não permanecer em Cristo. Não que Jesus não nos dê, Jesus dá bênção para nós, eu creio nisso. Jesus abre portas, Jesus abençoa fisicamente, materialmente, espiritualmente, sentimentalmente, mas o ênfase não pode ser esse.
O verdadeiro cristão, ele se prepara para a segunda vinda de Cristo. Eu estou indo para a igreja para buscar a Cristo. E aí Cristo, ele vai me dar força, Deus, ele vai me dar força, Deus, ele vai me capacitar para eu trabalhar, Deus vai me capacitar para eu estudar, Deus vai me capacitar para que as portas sejam abertas, porque eu vou estar ali fazendo aquilo que é a minha parte fazer. Mas o que João está ensinando é isso, é que o verdadeiro cristão, ele confia na segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, irmãos, a Bíblia fala que ela vai ser diferente da primeira. Porque na primeira vez, Jesus, ele veio, nasceu ali na manjedoura, nasceu ali escondidinho. Mas a segunda vinda fala que vai ser uma vinda gloriosa, vai ser uma vinda visível, todos vão ver. Uma vinda poderosa. Então eu tenho que me preparar para isso. E será que nós temos nos preparado para a segunda vinda de Cristo? Será que eu tenho buscado a Deus? Vindo para a igreja para buscar esse Deus? Buscar, sabendo que Ele vai vir? Tem muita gente que não está nem aí. Ela vem, só vem. Jesus, Ele vai vir, irmãos. Ele vai voltar. Hoje, Jesus já voltou hoje ou não? Garanto para você que hoje Ele já voltou milhares de vezes hoje. Milhares de pessoas morreram hoje. E para essas pessoas, Jesus já voltou hoje. Nós não sabemos quando nós vamos. Então, o verdadeiro crente, ele faz isso. Ele se prepara. E muitas pessoas estão sendo enganadas pelo anticristo. Pelo falso ensino. Onde as pessoas buscam não o ser, mas sim o ter. Só isso. Então, João está ensinando isso. No versículo 28, aqui na parte B, fala assim: e não sejam envergonhados diante dele na sua vinda. Então, o que está falando aqui? Muitas pessoas vão ser envergonhadas na segunda vinda de Cristo. Por quê? Para quem está em Cristo, firmado em Cristo, buscando em Cristo, vai ser uma alegria a volta de Cristo. Vai ser uma alegria a segunda vinda de Cristo. Mas para muitas pessoas, infelizmente, vai ser motivo de tristeza, de angústia, porque não tem mais jeito, não tem mais salvação. Porque estão firmadas muitas vezes no falso ensino. O próprio Jesus falou assim, né? Expulsaram demônios, falaram novas línguas, né? Profetizaram no meu nome, mas afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficaram diante de um falso ensino, um ensino enganoso. Então, e quando Jesus vier, o que vai acontecer? As pessoas que não estão firmadas, que estão firmadas em coisas, que estão firmadas em situações, que estão firmadas somente em bens materiais, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão, infelizmente, quando Cristo chegar, a serem envergonhadas, porque aqui fala, então João está falando, olha, fique firme para que quando Ele vier, não sejamos envergonhados, porque nós temos que entender isso, que Ele vai voltar, uma hora ou outra, Ele bate a porta e fala, cheguei. E aí? Então João está ensinando isso. E no verso 29, fala assim: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o cristão fiel, o cristão verdadeiro, outra característica desse cristão é que ele busca praticar a justiça. Ele busca. A Bíblia fala assim, que não há um justo qualquer, sequer, que todos pecaram e encarecem da glória de Deus. Mas o verdadeiro cristão é o que João está falando aqui, ó. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que, se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o verdadeiro cristão, ele busca praticar a justiça. Ele busca. Eu vou ter que praticar a justiça. Por quê, irmãos? Porque o verdadeiro cristão, ele aguarda a vinda de Cristo. E Cristo, o que ele fez? Cristo viveu nessa terra, ele viveu em justiça.
ele foi justo o tempo todo. Então nós temos que entender isso. O João está ensinando aqui que nós temos que praticar. Se vocês sabem que ele é justo, então saibam também que todo aquele que pratica a justiça, né, é nascido dele. Se eu não sou nascido de Cristo, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que praticar a justiça. Por mais que doa, por mais terrível que seja, eu tenho que praticar a justiça. Então, que quem pratica a justiça luta o tempo todo para viver em obediência, porque não é fácil obedecer. Tem horas que você fala, não, todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo vai por aqui, todo mundo corta esse caminho, e só eu que vou ter que ir direto, eu vou ter que andar mais 4 quilômetros, é tão fácil, aqui 200 metros eu resolvi tudo. Mas só que o verdadeiro cristão, ele vai ter que viver em obediência. Por isso que ele fala assim, se você é nascido de novo, assim como ele praticou a justiça, você também vai ter que praticar. É muito difícil, mas nós temos que buscar praticar a justiça. O João está ensinando isso aqui. Então, eu vou viver em amor, mesmo se a pessoa me fez tudo que me levasse a odiá-la. Porque isso acontece, irmãos. Só acontece comigo, com os irmãos não. Mas muitas vezes a pessoa, ela age de uma tal maneira contra nossas vidas, ela age de uma tal maneira contra nós, que nos leva a ter um asco daquela pessoa, que nos leva a ter uma raiva daquela pessoa, que nos leva a ter que ignorar aquela pessoa e olhar assim e falar, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, eu não acredito que você falou isso, eu não acredito que você fez isso. Mas, como eu sou nascido de novo, e Cristo praticou a justiça, eu tenho que passar muitas vezes por cima de mim e praticar essa justiça. Então, eu vou ter que viver em obediência. Eu vou ter que amar, muitas vezes, sem querer amar. Ah, isso é hipocrisia, pastor? Não, é praticar a justiça. É muitas vezes amar sem ter vontade de amar. É perdoar sem ter vontade de perdoar. Isso, aí Jesus olha assim e fala assim, realmente está ouvindo o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos convencer acerca do erro e do pecado. Então, muitas vezes, podemos achar, o Espírito Santo não vai deixar com que eu adultere, não é? Tudo isso. Mas o pecado, muitas vezes, é nós não queremos perdoar. O pecado, muitas vezes, é nós criarmos aquele asco da pessoa. O Espírito Santo vai tentar o tempo todo nos convencer. Então, o verdadeiro cristão, ele sempre busca praticar a justiça. Porque quando eu pratico a justiça, não a minha justiça, mas a justiça de Deus, quem é abençoado? Sou eu, meu irmão. Eu sou abençoado. Você pode ter certeza disso. Por mais que todos olhem, até você e eu possamos olhar e falar, como eu estou agindo, sabe? Olha, eu não estou me conhecendo, mas é nesse momento que eu não estou me conhecendo, mas tem alguém que está me conhecendo. Jesus olha e fala assim, está aí alguém que está a cada dia nascendo de novo. Então, o verdadeiro cristão, ou cristão fiel, ele pratica, né, a justiça. E ele pratica, irmãos, né, não é só nas palavras, porque nas palavras é muito fácil, mas é na prática. É na hora que acontece o fato, é na hora que acontece aquela situação, é o que o João está ensinando, que nós temos que fazer isso. Nós temos que praticar a justiça. Olhar e falar, não, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou agir como Jesus agiu, porque eu sou uma pessoa nascida de novo. Então é isso que João está ensinando para nós, nessa carta aqui, no finalzinho da primeira carta de João, no capítulo 2. E para terminarmos, é o que eu falei já no meio da pregação, que fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, vai herdar o reino dos céus. Só vai herdar o reino dos céus quem é nascido
de novo, lavado e remido no sangue de Jesus. Então a palavra nos ensina isso. Então, o verdadeiro cristão, o cristão fiel, ele é ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Quem ensina é o Espírito Santo de Deus. Ele não menospreza a palavra do mestre, do ensinador, não, mas ele é ensinado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele vai ouvir, que nem Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então, o cristão fiel, ele vai ouvir a voz do verdadeiro mestre e vai seguir o verdadeiro mestre, porque quem ensina para ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar, isso é real, isso não é real. Isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Isso é falso, isso é enganoso. O Espírito Santo vai mostrando. Ele não nos deixa ser enganados. Então, esse tempo atrás, nós até falei já, nós oramos para uma pessoa e aquela pessoa tinha sido enganada. Foi para uma seita lá, que a seita é droga pura, é o santo daime. Então, quantos jovens não são enganados? Eu conheço uma pessoa, irmãos, que você vê a situação que ela está, os dentes dela estão todos cariados na boca, porque ela foi para esse segmento. E quantos segmentos que não tem, que são segmentos que levam a pessoa ao engano? Tem muitos. Se você parar, você vai lendo, fala, meu Deus, olha o que está ensinando aqui, olha o que está ensinando aqui, olha o que está mostrando aqui. E muitas filosofias mostram totalmente contrário à palavra do Senhor. Então nós temos que entender isso. O verdadeiro cristão, ele é ensinado pelo Espírito Santo e ele permanece confiante em Cristo Jesus. Amém? Podem falar o que quiserem, pode dizer o que quiserem, Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai vir buscar a igreja dele. Por mais que as pessoas orem, eu conheço pessoas que falam, estou ouvindo isso há muito tempo. A minha tataravó já falava isso, não sei quem falava isso. Esse dia nunca vai chegar, vai chegar. Então o verdadeiro crente, ele fica fiel, porque ele é ensinado pelo Espírito Santo, ele permanece confiante em Cristo Jesus, mesmo em meio a todas as adversidades, em meio a todos os problemas. O mundo pode ir para o caminho que ele quiser, a libertinagem pode ir para o caminho que ela quiser, mas o verdadeiro cristão ensinado pelo Espírito Santo, ele continua firme, ele continua confiante na volta de Cristo Jesus. Amém? E lá em 2 Coríntios 13, 5 fala assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, e provai a vós mesmos. Paulo fala para mim examinar a mim mesmo. Provar quem? Provar a mim mesmo, se realmente eu estou na fé. Eu tenho que olhar para ele. Eu estou crendo mesmo? Eu estou crendo na palavra? Eu estou crendo que Jesus vai voltar? Eu estou crendo que Jesus, ele morreu por mim lá naquela cruz? Eu estou crendo que o Espírito Santo mora dentro de mim? Por isso que Paulo fala para nós aqui, examinai as Escrituras e examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé, e provai a vós mesmos. É nesse momento, como o Marcelo falou no começo aqui, aquela mulher foi lá e pegou aquele vaso de alabastro para poder quebrar para Jesus ali. Então o que acontece, irmãos? Ela estava ali, todos olharam, para que gastar à toa? Para que um dinheiro tão caro, algo tão valioso, e você joga fora? Ela falou, não estou jogando fora. Vocês não imaginam os pés de quem eu estou lavando. Vocês não imaginam quem está aqui. Está na nossa frente o Salvador. Então nós temos que crer nisso, examinar a cada dia nós se realmente a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Se nós realmente provar a mim mesmo, será que a minha fé está fundamentada? Então eu tenho que olhar para mim. E eu tenho que olhar se a minha fé realmente ela é real. Eu creio mesmo. Eu tenho que parar para analisar. Eu creio mesmo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. É o que o João está ensinando aqui. E nós temos que a cada dia buscar esse Deus. Nós temos que a cada dia buscar o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Então eu quero deixar para nós essa mensagem dessa noite.
e que nós venhamos crer, irmãos, que Jesus ele vai voltar. Que a nossa fé seja uma fé alicerçada em Cristo Jesus. Que nós sejamos cristãos que buscam nas Escrituras o conhecimento de Deus. Que nós tenhamos essa sede sempre. E sabermos que habita alguém dentro de nós. Habita dentro de nós o Espírito Santo. E é algo sobrenatural. O Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Se nós entendermos a força que há dentro de nós, que não é a nossa força, mas é a força do Espírito Santo, sabe? A direção que há dentro de nós, que não é a nossa direção, que é a direção do Espírito Santo. Quando nós entendermos isso a cada dia mais, nós vamos olhar e vamos nos tornar cada vez mais pessoas mais vitoriosas perante as situações, pessoas que vão discernir cada vez mais tudo aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, porque existe algo de sobrenatural dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu gostaria de orar nesse momento, e que nós possamos orar, e que você fale com Ele. Ele está dentro de você. Dentro de você habita o Espírito Santo e é algo sobrenatural. Muitas vezes nós procuramos algo sobrenatural no mundo natural, sendo que o algo sobrenatural Deus colocou dentro de mim e Deus colocou dentro de você, que é o Espírito dele. Então vamos pedir para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, que eu possa buscar mais e mais te conhecer, que eu possa buscar mais e mais a tua palavra, que eu possa ser alicerçado em nome de Jesus. E se você entrou aqui nessa noite e tem algo que angustia o seu coração, tem algo que está trazendo tristeza no seu coração, peça para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, o Senhor é sobrenatural, o Senhor está dentro de mim, então tira de mim tudo aquilo que está me perturbando. Quem sabe você está passando por uma situação que só você sabe, ninguém sabe, você não falou para ninguém, mas o Espírito Santo está aí, e fala para Ele, pede para Ele te ajudar, pede para Ele te direcionar, pede para Ele estar com você, porque é Ele que pode cuidar de você, e Ele está dentro de você. Pai, em nome de